A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Estou feliz de ver você aqui comigo, para nós aprendermos mais uma mensagem de Deus, um ensino da palavra do Senhor. E que Deus abençoe muito a sua vida por você estar aqui e continue te orientando, guiando os seus passos, livrando a sua vida de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Muito obrigado, eu quero agradecer a cada um que está assistindo esse vídeo. Você é muito especial para Deus. Creia que o Senhor está agindo na sua vida. E hoje a lição será a lição de número 8, que tem por título Confiar no Senhor em todo o tempo. E o texto áureo vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Verdade aplicada. A maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Os objetivos da lição são 3, que são destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro e explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os textos de referência se encontram lá no livro de Isaías, capítulo 37, os versículos do 33 ao 37. Então vamos fazer essa leitura nesse momento. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? E o motivo sugerido pela nossa revista é que nós oremos para que o verdadeiro culto ao Senhor seja restabelecido. Você nesse momento eleva o seu pensamento a Deus, apresente ao Senhor a sua necessidade, o seu anseio, a sua angústia, a sua tristeza, a sua tribulação, e ore também para este motivo, que o Senhor vai estar nos ouvindo e nos atendendo de acordo com a sua vontade. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento diante da tua presença, nós elevamos o pensamento a ti, Senhor. O Senhor que é majestoso em sua glória e em seu poder. Deus maravilhoso, grande Pai da eternidade. Senhor, nós nos achegamos a ti como pecadores e falhos que somos, mas nós clamamos a tua misericórdia. Nós pedimos a tua direção, Senhor, para que possamos voltar a prestar um culto verdadeiro a ti, Senhor, um culto sincero, um culto racional, um culto, Senhor, como verdadeiros adoradores diante da tua presença. E que o Senhor neste momento nos ensine através desta mensagem de hoje, que nós precisamos aprender cada dia mais, fazer a tua vontade, para que nós sejamos adoradores verdadeiros, Senhor. E que o Senhor abençoe a cada um neste momento que está aqui, juntamente comigo, para aprender essa lição. Cada um apresentou, Senhor, um anseio, uma dificuldade, um problema. Eu não sei o que se passa na vida das pessoas, Senhor, mas o Senhor é o Deus que conhece o mais profundo. O Senhor é o Deus que sonda o coração. E que o Senhor venha estar agindo, Senhor, na vida dessas pessoas. O Senhor sabe o que elas necessitam. E o Senhor também sabe qual é a vontade, qual é o melhor para cada vida. E que o Senhor faça a tua vontade. Traz a cura, a libertação, a restauração. É o que nós te pedimos agora, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A nossa lição de hoje vai falar de algo muito importante, né? Sobre adoração a Deus, sobre confiar no Senhor em todo o tempo. Nós vamos ver sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um notável rei de Judá, porque ele priorizou fazer o que era reto diante do Senhor. E ele restaurou o serviço no templo, de acordo com a palavra de Deus. Ele se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus, mesmo diante de perigos e ameaças. Veja que homem exemplar. Nós vamos aprender muito
com este grande homem de Deus aqui. No tópico 1 vai falar de um jovem rei para Judá, né? O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, reinou por 29 anos. Ele tinha apenas 25 anos quando ele se tornou rei, mas foi um excelente rei porque agiu de acordo com a vontade de Deus. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Nós podemos dizer que Ezequias ele foi soldado, foi estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé e fidelidade à aliança do Senhor. E nessa lição nós veremos que Ezequias foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. E nós vamos aprender grandes coisas. Ezequias, diferentemente do seu pai, Acais, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acais ele foi um rei perverso, pautou seu reinado com abominações que desagradavam o Senhor, sacrificou seu próprio filho e cultuou aos deuses. Veja que coisa horrível que esse rei praticou. Ele promoveu a idolatria e andava no caminho dos outros reis de Israel, que andaram nesses caminhos errados, né? E após 16 anos do reinado de seu pai chegar ao fim, né, de Acais, seu pai chegar ao fim, porque ele morreu, né, veio morrer, Ezequias vai assumir o trono e decide não seguir o legado deixado pelo seu pai, aquele legado de idolatria, mas ele decide fazer o que realmente agradava ao Senhor. Ezequias começou muito bem a sua história. Veja só, ele buscou a santificação, ele vai reconheceu a soberania do Senhor e reparou o templo. Veja, assim como Ezequias, nós precisamos reparar coisas em nossa caminhada. O que será que precisamos reparar em nossa caminhada? Temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos nos deixado levar por legados perversos e idólatras deixados por nossos antepassados? Este é o momento de nós revermos nossas atitudes e transformar essas atitudes em adoração para a glória de Deus. Nós precisamos rever. Não é fácil abandonar legados, costumes deixados pelos nossos antepassados, né? Ah, meu avô era assim, meu pai era assim, então eu vou ser assim, né? Eu sou assim por causa disso. Não é fácil. Muitas vezes nós achamos que aquilo é o certo, né? Que agir assim, porque eles agiam assim era o certo. Mas nós precisamos observar que esse certo, entre aspas, né? Será que esse certo está de acordo com a vontade de Deus? Será que está de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes, o que eu acho que é a verdade não é a verdade absoluta. Não é a verdade de acordo com o que Deus nos propõe. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ezequias ele vai observar as consequências das atitudes do seu pai e vai observar também a desintegração do reino do norte, que é Israel. Ele vai ser testemunha dessa destruição do reino de Israel. E vai entender que tudo aquilo era devido à desobediência que eles estavam tendo perante Deus, devido à quebra de um pacto que eles tinham com Deus. E eles estavam sofrendo muito. Então ele vai impor ali para aquele povo uma extensa reforma, a mais extensa que houve na história do Reino do Sul, em Judá. Independentemente do que fez os reis do passado, independentemente do que fez o seu pai, Ezequias ele vai assumir a sua responsabilidade pessoal. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades. A minha responsabilidade pessoal. Eu não preciso esperar, mas era assim, foi assim. Não. A minha responsabilidade pessoal eu tenho que assumir. Isso é necessário, né? Ezequias, ele depositou a sua confiança no Deus de Israel. Nos primeiros anos do seu reinado de Jerusalém, ali em Jerusalém, ele lidera uma reforma eficaz, não somente em Judá,
mas também em certas regiões de Israel. E ele vai fazer algo tremendo ali no meio daquele povo. Era preciso reparar o templo. E Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, ali no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e reparou o templo de Deus. E trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas e ajuntou eles na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Veja que atitude louvável de Ezequias de reparar a casa do Senhor, purificando a casa de Deus. Em meio a tanta corrupção, interesse financeiro que nós vemos até dentro da igreja, dentro da casa de Deus, onde tem que se pagar para ser salvo, né? Muitas igrejas nós vemos isso, onde profetas cobram para dizer o que você quer ouvir e não dizem o que você precisa, onde o pecado de quem tem dinheiro não precisa ser corrigido, pode ser encoberto, né? Porque tem dinheiro, o dízimo é gordo. Em meio a tanto isso, tanta coisa, tanta podridão perante o Senhor, é preciso reparar o templo, tirar do santuário a imundícia. E quando nós falamos de reparar o templo, não se refere só ao contexto igreja, mas também se refere à nossa vida, ao nosso altar, nossa comunhão com Deus. É preciso também tirar a imundícia do nosso coração, da nossa mente, né? Nos santificar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós também somos templo. E esse templo precisa ser reparado muitas vezes, né? Precisa ser cuidado. Veja que o exemplo começou pelo líder, né? Ezequias destruiu tudo que era idolatria. Ele vai mandar tirar tudo que foi usado para idolatria de dentro do templo e ser destruído mesmo, né? E vai purificar o templo, a casa de Deus. E aí ele reabriu e reparou a casa do Senhor. Chamou todos de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Olha que lindo e maravilhoso. Nós, como líderes em nossas casas, será que nós temos sido exemplo para a nossa família? Será que nós temos chamado a nossa família à verdadeira adoração ao Deus verdadeiro? Mas o exemplo tem que começar do líder. Eu tenho que começar a mostrar para as minhas filhas o exemplo, não é? Veja que Ezequias, ele vai inclusive destruir aquela serpente que Moisés tinha feito lá atrás, né? Quando era Moisés pro povo, quando o povo estava sendo picado por cobra, fez aquela serpente de bronze lá, e o povo ainda estava queimando incenso para aquela cobra, aquela estátua lá em adoração. E ele vai tirar aquilo ali. Muitas vezes tem coisas, situações tão antigas no nosso meio, e às vezes alguém chega a pensar ou falar: ah, isso é coisa antiga, já tem tempo que é assim, foi fulano que estabeleceu isso, né? Vamos mexer nisso não, deixa quieto. Nós já está acostumado com isso, dessa forma, nós já está acostumado a viver assim. Mas se isso desagrada ao Senhor, se isso nos afasta de Deus, é preciso romper essa barreira e tirar da nossa vida, da igreja, mudar o nosso comportamento perante Deus. É preciso haver esse tipo de atitude. Nós precisamos, porque veja que aquele povo entrou em um conserto, mesmo em meio à crise. A crise estava estabelecida sobre Judá, porque Acais não guardou os mandamentos divinos, que era o pai de Ezequias, né? E diante disso, eles estavam sofrendo a ira de Deus. E aí Ezequias, além de reparar o templo, vai convocar os sacerdotes para fazerem um concerto com o Senhor, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Porque a ira de Deus estava sobre aquele povo, tanto do reino do norte, Israel, como o reino do sul, que era Judá, por causa da desobediência, da idolatria que já há quantos anos, se você ler toda a história dos reis, em crônicas, você vê que de Ezequias para trás, Acais, né, que foi antes de Ezequias, só teve rei que desobedeceu, eram reis terríveis,
que levaram o povo a pecar, e o povo estava acostumado a viver aquelas práticas pagãs, a viver daquele, estava vivendo de acordo com as outras nações. E era um povo separado, um povo escolhido por Deus. Então, a ira de Deus estava sobre aquele povo. Era preciso fazerem um conserto. Deus já estava irritado com aquele povo. Eles viviam um ciclo vicioso. Pecavam, aí vinha a ira de Deus, aí eles arrependiam, consertavam, quando a fé estava pecando de novo. Então virava aquele ciclo, nunca terminava isso. Então Deus já estava irritado com aquilo. E Ezequias vai convocar o povo a ter mudança de vida. Não é só um consertozinho, não. É ter mudança, fazer um pacto com Deus verdadeiro. Veja, na nossa atualidade não é diferente. Nos tempos de hoje, nós precisamos romper com esses ciclos viciosos, onde nós saímos da vontade de Deus, alimentamos mais a nossa carne, né? Ultimamente alimentamos somente a nossa carne, esquecemos de alimentar o espírito, aí pecamos, aí quando o negócio aperta, quando a dificuldade chega ou a correção, nós corremos para Deus. Corremos para a presença do Senhor para pedir socorro. E depois de usufruir da graça de Deus, nós voltamos aos mesmos caminhos, às mesmas atitudes, aos mesmos costumes. Precisamos fazer um conserto verdadeiro com Deus. Precisamos literalmente mudar de vida. Chega de viver igual aquele povo lá de Israel. Às vezes a gente faz as mesmas coisas que os nossos antepassados fizeram. Temos que romper com isso. Temos que ultrapassar isso aí. Vencer essa linha aí de pecado. Né? Nós precisamos verdadeiramente viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Né? Veja que ele foi um líder exemplar para aquele povo, esse Ezequias. O bispo Abner Ferreira vai até fazer um comentário aqui, eu vou ler porque eu achei muito forte. Ele diz assim: todo líder deve ter visão. Sem visão ninguém chega a lugar algum, porque a visão nos leva a um destino, e líder sem alvo é povo sem destino. Ser líder é ter essa chama acesa e contagiar outros através dela. Veja que a alegria do líder são os seus liderados, e o destino dos liderados depende da visão do líder. Que triste seria desperdiçar uma vida inteira sem o propósito pelo qual fomos criados. Precisamos entrar no propósito de Deus, no propósito divino para as nossas vidas, né? Porque senão as próximas gerações depois de nós não vai ter rumo para a vida delas. Nós somos o exemplo da próxima geração. Se nós vivermos sem rumo, ao léu, bagunçado, com esse ciclo, aí a nossa geração próxima, a próxima geração, não vai ter um alvo, não vai ter visão, e vai virar aquele ciclo, nunca vai terminar. Então precisamos romper. E aí nós vamos ver no tópico 2 que em meio ao caos, eles vão ser reavivados. Durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte, Israel, né, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Veja as consequências da desobediência. Tempo de incertezas, insegurança e opressão espiritual habitavam no meio do povo. Porque Israel era povo de Deus, né? Israel também era povo de Deus, povo escolhido por Deus. Então Judá já estava assim: nossa, agora nós somos o próximo. Agora está chegando a nossa vez, né? A ira de Deus vai chegar sobre nós, porque nós também desobedecemos. Então o povo estava em incerteza, insegurança e opressão. Mas aí Ezequias vai ter atitudes assertivas. Ezequias vai ser orientado por Deus. Diante desse cenário que eles estavam vivendo ali, Ezequias teve duas vertentes. Ele vai fazer reformas políticas e morais, conforme o livro de 2 Reis, e purificação do templo e o restabelecimento dos cultos. Você vê que até os cultos tinha sido acabado, né? O povo estava prestando culto aos deuses. E aí ele vai incluir a Páscoa nesses cultos aqui, porque a festa da Páscoa é uma festa, a festa principal do povo de Israel.
E nós vemos isso lá no livro de 2 Crônicas. Ele confiou de tal maneira no Senhor e buscou se aproximar de Deus, guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva na história do reino de Judá. Veja que maravilhoso. Por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando o Altíssimo diante do povo, ensinando-os a fazerem o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada das mãos dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou de seu posicionamento. Veja a atitude certa na vida do crente, na vida da pessoa. Ezequias, ele nos dá grandes exemplos. Ele escolheu os bons referenciais da sua vida, como o rei Davi, e não os outros reis como foi seu pai, né? Ele pegou um referencial bom, ele lembrou dos ensinos de Deus, ele vai fazer cultos ali de acordo com o que era no tempo de Davi. Então ele teve um bom referencial. Veja só, isso nós precisamos nas nossas vidas. Precisamos ter bons referenciais. E tudo começou no coração de Ezequias. Ele sentiu no coração o que era certo a fazer. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, quebrantar o nosso coração para que possamos receber a revelação de Deus do que é o certo. Porque ele teve sensibilidade e atenção à palavra de Deus, aos ensinos do Senhor. Se nós tivermos o nosso coração voltado a Deus, sensibilidade à voz do Senhor, à palavra de Deus, nós vamos entender o que é o certo a fazer. Nós vamos guiar a nossa família no caminho certo. Nós vamos guiar a nossa igreja no caminho certo. Se você é líder de um departamento, se você tiver sensibilidade, seguir esses passos, você vai guiar os jovens, você vai guiar as crianças, você vai guiar o que você lidera no caminho certo. Veja que ele teve bons referenciais, ele teve o coração aberto, quebrantado para sentir o caminho de Deus em seu coração. Ele teve sensibilidade e atenção à palavra de Deus e ele teve atitude. A atitude é de extrema importância. Ele agiu da forma correta. Muitas vezes Deus nos revela o correto a fazer. Nós sentimos em nosso coração, temos consciência do que é o certo a fazer, mas nós não temos atitude. Às vezes temos até medo de agir, mas é preciso romper com os embaraços e agir de forma assertiva diante do Senhor. Pois só assim é que nós alcançaremos a misericórdia e as bênçãos de Deus para nossas vidas. Precisamos. E aí, nós vemos o exemplo de Ezequias. Dentro de 16 dias, o templo já estava pronto para a adoração pública. Veja a agilidade, né? A agilidade que a alma tinha de adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. E foi tão rápido, eu achei incrível isso. E ele reabriu o templo, os levitas foram convocados para fazer a limpeza, para reparar, limpar o lugar de adoração. Aquilo que tinha sido usado por ídolos era para jogar fora, ser removido e coisas serem santificadas. Veja o discernimento que ele teve. Isso é incrível, isso é lindo. E isso precisa acontecer nas nossas vidas também. Porque assim nós vamos ter um avivamento. Porque o avivamento é uma questão urgente para nossas vidas. Nos tempos de hoje, a igreja precisa tanto de um avivamento. Veja que Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levassem luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado através deles. Mas o povo estava se contaminando com as práticas pagãs, já tinham se contaminado, se afastaram totalmente do Senhor e de seus mandamentos. E longe da presença do Senhor, nós encontramos somente tristeza, dores, maldição e morte. Isso é muito triste. Ezequias, quando ele assume o trono de Judá, ele buscou a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos
E Ezequias reconheceu o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Ele sabia disso. Precisamos entender que as crises geram oportunidades. Em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, conscientes de que a fonte de nosso fortalecimento é o Senhor. Isso é tremendo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus tem seus propósitos com as crises. Tudo acontece pela permissão de Deus. E se Ele permite, é porque tem planos, tem propósitos. E nós devemos ter em mente que é um momento para sermos melhores, para ter mais relacionamento, intimidade com Deus. Muitas vezes queremos exigir que Deus acabe com a crise ou que nos tire dela. Mas, na verdade, nós precisamos nos humilhar perante Deus e pedir para que Ele cumpra os seus propósitos e que venha nos reavivar de acordo com a sua vontade. É muito importante nós observarmos isso, né? Olharmos que tipo de oração estamos fazendo neste momento de crise. Será que estamos pedindo para Deus fazer a vontade dEle? Para Ele cumprir o querer dEle nas nossas vidas? Precisamos parar para meditar nisso. E nós vemos que Ele buscou um avivamento para aquele povo, mas só porque com o exemplo de Ezequias, o avivamento não vem de qualquer maneira. Existem pilares para o avivamento, não é de qualquer forma. E avivamento não é você ficar pulando ali, falar em línguas estranhas, se encher do Espírito de Deus ali na hora do culto e pronto, acabou, e depois você vai embora para casa e pronto. Isso não é avivamento. Isso é um momento que a pessoa recebe a unção de Deus ali na vida dele. Outros, na verdade, não é nem unção, é escândalo mesmo, para aparecer, para chamar a atenção de outras pessoas. Mas o verdadeiro avivamento é aquele em que a pessoa ela é transformada. Ela sente a presença de Deus na sua casa, quando está lavando vasilha, quando ela lê a palavra de Deus, ela já começa a chorar, ela percebe aonde ela errou, ela percebe uma coisinha que ela pensou errada, ela já conta para Deus, e ela vê a crise, mas ela sabe que Deus está no controle e glorifica a Deus mesmo assim. Ela vê a tribulação chegando na sua casa, mas ela continua temendo a Deus, glorificando, e você sente aquela alegria inexplicável. No momento de luta, de repente você está sorrindo, você está em paz com Deus. Isso é o verdadeiro reavivamento. Ezequias, ele reconheceu a urgência da necessidade que o povo se encontrava e buscou o reavivamento para ajudar. Para haver um avivamento, é necessário estar pautado em 4 pilares. Nós vamos ver aqui. Primeiro, arrependimento. Em meio às crises da vida, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. Veja que arrependimento não é uma simples tristeza, não é só remorso, não é apenas confissão, mas deve envolver todas as dimensões do ser humano. Esse é o verdadeiro arrependimento. E é um dos pilares para o avivamento. O segundo pilar, querer a presença de Deus. Em meio às crises, nós precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois dele vem a nossa salvação, a paz, o renovo, a segurança e a restauração. Precisamos desejar a presença de Deus, desejar estar no culto para adorá-lo, desejar ouvir a sua voz através da palavra, através dos hinos, desejar conversar com Ele às madrugadas, desejar sentir a presença dEle no nosso coração, do nosso lado, como se estivesse envolvido, como você sente algo envolvido em volta, né? Se sente envolvido em algo tão, uma ternura, algo maravilhoso. E aí a gente não quer sair disso, não quer sair de perto de Deus. Isso é desejar a presença de Deus. E o terceiro pilar, buscar a comunhão divina.
A comunhão com o nosso Criador é vital para todo cristão, tanto em dias bons quanto em dias maus, né? Comunhão com Deus é você gostar do que Deus gosta. É você perdoar como Ele perdoa. É você buscar viver como Ele viveu e como Ele vive. Como Jesus viveu nessa terra e como Ele vive hoje em dia. É isso, é ter comunhão com Deus. É você estar ligado. Hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo disse. Isso é comunhão. E o quarto pilar para o avivamento, oração. Em tempos de adversidades, buscar a face do Senhor é preciso. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, pois Ele é a fonte de fortalecimento e reavivamento. Orar sem cessar. A palavra de Deus nos diz isso, não é? A oração ele é o nosso combustível. Sem oração nós não conseguimos. Jesus nos deu o exemplo, passando todo o seu ministério em oração. Ele orava quando ele fazia um milagre, as pessoas vinham proclamar Ele, engrandecer Ele. Ele saía de perto do povo e ia orar. Ele orou no jardim quando estava perto da morte. Se você ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que o ministério de Jesus foi pautado em oração. O tempo todo Jesus orava. Daniel também foi um exemplo de oração. Orava 3 vezes ao dia. E quando ele foi jogado na cova dos leões, o Senhor o livrou. Por quê? Tinha combustível, tinha depósito com Deus, né? E nós temos muitos outros grandes heróis da Bíblia como exemplo de que a oração ela é de extrema importância para nossas vidas. Veja que Ezequias conduziu os sacerdotes e levitas e o povo ofereceu sacrifícios cantando jubilosamente, alegrando-se ante o Senhor. Em nenhuma época desde a dedicação do templo tinha visto Jerusalém tão gozosa celebração. Veja que maravilhoso, né? E a gente vê que em meio à ira de Deus, em meio à crise, o povo se alegrou. Cantaram jubilosamente ao Senhor. Não é tempo de ficarmos entristecidos. Não é tempo de ficarmos desanimados. Muitas vezes estamos indo para a igreja e olhamos aquelas pessoas longe um do outro, com máscara, a situação em que estamos vivendo, a crise que estamos vivendo, e nós estamos ficando tristes, desanimados. Nós somos povo de Deus. E sendo assim, nós devemos louvar ao Senhor com júbilo, com alegria. Em todo tempo, se você ver, Jesus diz para todo mundo ali no Novo Testamento: tenha bom ânimo. Você foi salvo pela sua fé? Tenha bom ânimo, tenham ânimo. Se anime, se alegrem. Se alegrem. Ainda mais que nós estamos vendo os sinais se cumprindo e a vinda do Senhor muito próxima. Aí é que nós devemos nos alegrar. O Senhor Jesus está voltando para nos tirar desse mundo, para nós voltarmos para o nosso lar. E o povo está triste, está desanimado. Eles aqui estavam sofrendo uma incerteza se Deus ia derramar a ira dele sobre eles, e eles estavam alegres, cantando ao Senhor com júbilo, alegrando-se diante do Senhor. E nós temos a graça de Deus, temos o perdão de Deus, temos a palavra de Deus que nos auxilia, temos pastores abençoados para nos orientar, líderes usados por Deus, e nós estamos tristes. Vamos para a igreja como se fosse um peso, como se fosse uma obrigação. Ah não, pelo amor de Deus, né? Vamos alegrar, vamos nos reavivar, né? E vamos seguir esses passos aqui, esses pilares, para nós sermos reavivados, para nós alegrarmos. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós adorarmos a Deus diante das dificuldades, vamos alegrar o Senhor e Ele vai nos fortalecer. Vamos lá, gente, se alegrem no Senhor. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Foi isso que Jesus disse
nós vamos vencer. Nós vemos então que no tópico 3 vai falar que o Senhor é um socorro bem presente. O Senhor é o nosso socorro. Quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Assíria, invade a Judá com seu impetuoso exército, acampando-se contra as cidades fortes, pois intentava separá-las para si. Mas Deus é socorro bem presente para seu povo. Veja que depois que Ezequias consertou tudo tirou a idolatria, consertou o templo, colocou em ordem o sacerdócio, os levitas, colocou tudo do jeitinho que Deus queria. Estava tudo bem. De repente, Senaqueribe aparece e afronta o povo de Deus. Nós vemos lá no capítulo 32, o versículo 1 de 2 Crônicas, que diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe. Depois dessas coisas e da fidelidade dele. Isso nos mostra que mesmo sendo fiéis e obedientes a Deus, não estamos isentos de provações. Mas nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. O inimigo sempre vai afrontar aquele que anda segundo os caminhos do Senhor. Tenho certeza disso. Ele vai tentar nos intimidar com mentiras, com propostas enganosas, porque esse Senaqueribe aqui, ele vai chegar lá, vai afrontar o povo de Deus, porque a afronta aqui é uma arma diabólica. Ele vai afrontar o povo de Deus, vai intimidar o povo, vai falar: cadê o Deus? Nem os outros deuses das outras cidades, dos outros povos, não salvaram eles não. Vocês acham que vai escapar de nós? Confia no seu Deus não. Não acredita em Ezequias não, povo. Veja as mentiras. Ele vai chegar até a dizer que foi Deus que mandou eles irem lá destruir o povo de Deus, aquela Judá. E aí ele vai, além de mentiras, ele vai tentar fazer propostas enganosas, que vai falar para o povo: não, tem muito mais vantagem vocês irem para o nosso lado, você ficar do nosso lado, porque vocês vão comer das suas uvas, né? Depois o rei vai levar vocês para um país parecido com o de vocês e vai dar tudo certo, né? Mas vocês têm que se render, têm que aceitar a nossa dominação. É isso que o diabo faz. Ele faz propostas para nos enganar. Ele vem com mentiras, oferece falsas vantagens para nos dominar. O pecado, através do pecado. E nós não podemos deixar que isso nos intimide. Nós precisamos fazer como o rei Ezequias. Veja que, diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água da cidade e motivou o povo para que não temesse a Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela batalha. Nós precisamos fazer como Ezequias, fortificar o nosso espírito, abastecer a nossa vida com a água que é a palavra de Deus e motivar a nossa fé e a nossa confiança somente no Senhor. Confiar em Deus, na sua palavra, porque Deus é fiel. E aí ele chega a blasfemar contra o Senhor, aquele Senaqueribe lá, abusado. Chega a blasfemar contra Deus, com afrontas contra aquele povo. É difícil, porque tem momentos que vai vir afrontas, né, até contra Deus nas nossas vidas, e a gente vai ficar meio assim, querendo ceder aquelas afrontas, querendo rebater. Mas veja o que Ezequias fez. Quando ele recebeu o ultimato do rei da Assíria, ele recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por sua intervenção. Ezequias entendeu as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens e afrontas e ameaças de Senaqueribe. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. Senaqueribe, ele utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá. Mas Ezequias não caiu na cilada e buscou auxílio no Deus Todo-Poderoso. Ezequias, ele orientou o povo a se calar diante das afrontas de Senaqueribe, porque ele fazia afronta contra aquele povo. O inimigo, ele usa as afrontas
para nos destruir, para destruir, desunir as famílias, desunir as igrejas, desunir o povo de Deus. Nós devemos ter discernimento e não devemos nos precipitar, né, com palavras. Muitas vezes nós perdemos tempo em discussões inúteis, principalmente nas redes sociais. A gente vê tantas discussões sem necessidade. Meu Deus, mas mesmo que zombem, blasfemem contra o nosso Deus, não devemos perder tempo com isso, com essas discussões banais. Devemos apresentar tudo ao Senhor, assim como foi Ezequias, fechar a boca, descer do eu da razão e humilhar na presença de Deus, porque Ele cuidará de tudo. A Ele pertence a vingança. Veja que ele humilhou perante o Senhor e apresentou a Deus. Ele chegou a receber cartas de Senaqueribe, de afrontas, e ele levou aquelas cartas até o templo e clamou ao Senhor. Ele rasgou as suas vestes, se humilhou perante Deus e clamou o socorro do Senhor. Mas ele orientou o povo: ninguém fala nada, deixa ele bater boca sozinho, deixa ele falar o que não deve sozinho, porque aí você vai bater boca, você vai querer cair na cilada do diabo e vai falar o que não deve, e aí depois se lasca. Aí é pior, porque a palavra também, ela não volta, não é verdade? E aí nós vemos que da humilhação eles foram para a exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino, não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar o fruto do Espírito, não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. A justiça de Deus, ela é real, ela é a justiça correta. A justiça do homem é como pano de imundícia, não serve para nada, não vale nada. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Teve que colocar o rabinho entre as pernas e voltar para trás. E depois, sabe o que acontece com ele? Um dos seus filhos mata ele. Quando ele tá lá, volta para trás, lá na terra onde ele estava, lá em Nínive, ele é morto por um de seus filhos. Veja que triste consequência, que final triste para esse homem, né? Veja que depois que Ezequias se humilhou, clamou a Deus, é que a vitória veio. Muitos acham que fica aí com essa fala de que os humilhados serão exaltados e fica usando isso como pretexto para ceder às afrontas, para ficar entrando em discussões desnecessárias. Meu Deus, mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós temos que ter cuidado, discernimento, porque a palavra de Deus, ela diz claramente que aquele que se humilha será exaltado. Você tem que se humilhar, é você descer do seu pedestal, é você descer da sua razão, do seu orgulho e se alinhar à vontade de Deus, é quebrantar o seu coração na presença de Deus, é rasgar as suas vestes. É isso que é se humilhar. E isso tudo não é para aparecer para os outros, não. Não é na frente dos outros, se mostrar para os outros, não. É só você e Deus. É no altar da sua vida. É isso que aquele que se humilha será exaltado. E é aí que você vai ser exaltado, que Deus vai te honrar e vai te recompensar pelo seu sacrifício. Porque fazer isso, você acha que é fácil? Se humilhar? Não é fácil, não. Muitas vezes fala coisa que você, às vezes até que ofende a Deus, coisa que vai contra a palavra de Deus. Você quer falar, mas você tem que se humilhar. Deixa com Deus. Fala: ó, Senhor, o Senhor viu aquele negócio lá, Deus. Ó, o Senhor viu o que falou lá. Conta pra Jesus, vai lá no seu quarto: Senhor, falou pra mim um negócio, tá doendo aqui, ó. Ô, Jesus, machucou, viu? Tô contando pro Senhor, mas tá doendo.
tá doendo, foi assim, 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 me falou desse jeito. Eu custei aguentar, Senhor, foi o Senhor que esteve comigo. Porque ele reconheceu aqui, ó, que a vitória só vem de Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Contar para Jesus, entregar para Ele. Não é, tem coisa que fala assim, Senhor, é com o Senhor, não é problema meu mais. Agora é com o Senhor. Está nas mãos de Deus, né? Nós vemos que, observe só, que o Senhor enviou um anjo só, e todo um exército foi destruído. 185 mil homens. Oh, glória a Deus. Nosso Deus é poderoso demais. Veja que tremendo o agir de Deus. Eles não precisaram entrar na batalha, eles não precisaram fazer nada, só confiar no Senhor e obedecer. O Senhor mandou um anjo só para matar esse tanto de gente aqui. Jesus, quando ele foi preso, ele confirmou o poder dos anjos, dizendo que bastaria rogar ao Pai e ele seria livre de seus inimigos. Ainda hoje, os anjos de Deus estão ao nosso dispor para nos livrar, nos guardar. Mas nós precisamos adequar a vontade de Deus, estar de acordo com os pilares do avivamento, de acordo com os preceitos do Senhor para nossas vidas, né? Nós vemos aqui que nós aprendemos nessa lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Ele está pronto para nos socorrer, mas nós precisamos priorizar a palavra de Deus, o caminho e a vontade do Senhor em nossas vidas. Precisamos dar prioridade para o Senhor. E que essa palavra venha falar no profundo do seu coração, venha trazer vitória para a sua vida, restauração, transformação, libertação. E que o Senhor venha estar falando mais ao seu coração e que possa nos ajudar a viver isso aqui que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, para a glória dEle, para o crescimento do reino dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, né? Amém? Deus abençoe.